Olá, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, que a paz esteja com todos, em nome do Senhor Jesus, e agradecendo a Ele, porque toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Nós começamos a partir de agora o episódio 4 do nosso Pode Crer, Vidas Transformadas por Jesus. E hoje nós vamos receber com muita honra a irmã Cleonice Mota. Seja bem-vinda. Amém. Eu que agradeço, viu, por esta oportunidade. É um prazer estar aqui, é um privilégio muito grande. Eu creio que esse momento foi preparado pelo Senhor para estarmos aqui falando do seu amor, falando do que Ele fez na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Para quem está em casa, eu quero dizer para você que talvez esteja assistindo pela primeira vez o nosso Pode Crer, nesse episódio 4, que vai ser bom demais, que é um programa que vai ao ar em tempo real todas as segundas-feiras às 9 horas da noite. Mas ele fica aqui guardadinho nesse canal do YouTube, para que você possa assistir com mais calma em outros momentos, né? Talvez você, nesse horário, está na faculdade, no intervalo aí de um estudo bíblico ou na igreja, mas vai ter a honra de assistir todinho, né, esse episódio quantas vezes quiser, inclusive. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia e agradecer também o nosso grande diretor da Master Grow Imobiliário, Juscelino Alves, que inclusive está aqui, o nosso diretor está aqui com a gente, sempre presente nos nossos podcasts, nos nossos programas, e hoje vai ter, irmã Cleonice, a pergunta do diretor. Prepara aí para responder a pergunta do diretor. Então, o apoio todo especial da Master Grow Imobiliário. Irmã Cleonice, como eu costumo iniciar o podcast, né, e eu acredito que seja até uma linha editorial que a gente utiliza, né, fugindo um pouco do jornalismo, a qual eu já estou aí há mais de 21 anos, né, mas quando Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse fazer esse programa, esse podcast, a gente teve esse entendimento de que trabalhar para Deus talvez seja o maior legado que eu posso deixar, inclusive, para os meus filhos, né? Para as novas gerações, para aqueles amigos aí que estão assistindo a gente, para os jovens também, né? Cristãos ou não. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grato e venho aqui para esse estúdio todas as vezes para fazer esse programa com o coração alegre, cheio de muita fé, cheio de muita esperança. E nesse roteiro que a gente faz, eu sempre pergunto, né, quem é, no caso, a nossa entrevistada de hoje, né, você é de Marabá, é de onde? Conte um pouquinho da sua história. Amém. Vamos lá. Antes de eu iniciar, né, título deste programa, né, Transformação de Vidas, as pessoas vêm aqui para contar aquilo que Jesus fez na sua vida e eu creio que muitas vidas serão alcançadas através desse testemunho. E antes de eu entrar na minha história, eu quero fazer a leitura de 2 versículos que está no livro de Salmos, no verso 67 e 71, que diz assim: Antes de ser afligida, andava errada, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligida, para que aprendesse os teus estatutos. Glória a Deus. Então, sempre eu faço a leitura desta palavra, porque quando a minha sobrinha, ela foi o canal de Deus que fez essa conexão para que hoje eu estivesse aqui contando um pouco da minha história, no Pode Crer. É um privilégio muito grande, é uma realização de uma promessa de Deus para a minha vida. Então, ela disse: tia, o seu testemunho é muito lindo, mas quando eu trago isso à reflexão, eu posso dizer assim para vocês que estão me ouvindo aqui, o público que está ouvindo em casa, que não é uma história linda, não é um testemunho lindo, porque foi um testemunho, um processo de aflição, um processo de doloroso na minha vida, irmão Elton, que foi o processo de transformação, né? Porque quando a gente aceita Cristo como único Salvador das nossas vidas, existe uma guerra travada pela nossa alma. Essa guerra, ela está travada desde o nosso nascimento. Quando nós nascemos para este mundo, Deus, ele começa uma guerra, e na nossa vida espiritual começa uma guerra entre o bem e o mal.
Então, eu aceitei a Cristo e logo se começou uma guerra tremenda. Então, assim, não foi uma história linda, não foi um processo lindo, mas foi um processo doloroso. Lindo é o resultado, aquilo que eu estou vivendo hoje, para a glória de Deus. Então, assim, é por isso que eu li esse versículo, porque antes de eu conhecer a palavra de Deus, né, foi muito bom eu ser afligida, porque antes eu não conhecia a Deus. Hoje eu conheço o Senhor e guardo a sua palavra no meu coração. Então, para o público entender como é que foi esse processo, eu vou iniciar, né? Você me perguntou se eu sou de Marabá, como eu cheguei aqui. Então, assim, eu nasci no estado do Maranhão, né? Aos 5 anos de idade eu vim para cá, para a região do estado do Pará. E nessa região nós ficamos, antes de chegarmos para morar totalmente em Marabá, nós ficamos na região, na cidade circunvizinha de Marabá, peregrinando mais ou menos uns 7 anos. E aos 13 anos de idade, nós chegamos aqui em Marabá para morar de uma vez por todas. Então eu cheguei aqui com os meus pais, eu sou de uma linhagem de 5 irmãos, sendo eu a 4ª filha, né? Um dos meus irmãos faleceu ainda quando era bebê e depois dele a minha mãe me concebeu. E eu costumo dizer que eu sou a filha que Deus consolou a minha mãe, né, por causa dessa perda. Então, hoje nós somos 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens, né? Cada um já tem sua vida, cada um já dirige a sua vida. Então, como eu falei, eu cheguei aqui em Marabá aos 13 anos de idade para morar de uma vez por todas. Mas eu vim de uma família, né, com extrema pobreza. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na infância, na adolescência, até chegar à juventude, que é onde vai começar o meu processo de transformação e de restauração da minha vida, que foi quando o Senhor Jesus ele chegou em nossa vida. Amém. E aí a irmã Cleonice, né, estudou aqui mesmo por Marabá, tem formação. Fale um pouquinho aí da sua formação, para que a gente até possa conhecê-la, né, um pouquinho mais também. Uhum. Sim, como eu estava falando, a minha vida, né, a minha criação não foi muito fácil. Sim. Desde a infância, enfrentamos sérios problemas. Meu pai era um homem muito maravilhoso, um homem trabalhador, um homem honesto, mas ele tinha algo na vida dele que o oprimia, que era o vício da bebida forte, o vício do álcool, né? E como ele era oprimido, nós também, filhos. Acaba sendo, né? Isso, fomos oprimidos também. Minha mãe, uma mulher guerreira, uma mulher forte, sempre nos protegeu, né? Mas o meu pai, ele tinha, infelizmente, ele tinha essa opressão na vida dele. E com isso nós sofríamos e padecíamos muitas necessidades. Meu pai não tinha um emprego, ele não tinha uma profissão. E nós vivíamos peregrinando de um lugar para o outro. Literalmente nós éramos peregrinos nessa terra. Nós não firmávamos base, não firmávamos raiz em lugar algum. Meu pai é um trabalhador braçal e ele trabalhava por contrato. Sim. Ele firmava um contrato de 6 meses, um contrato de 8 meses, nunca firmava um contrato de 1 ano. E eu, desde muito cedo, eu sempre tive um desejo, Sim. um desejo ardente muito forte de estudar, ter uma profissão, me formar. Eu amava escolas, eu amava livros, né? Eu me apaixonava muito rápido pelos professores. E as poucas escolas que eu andei na minha infância, até mais ou menos a adolescência, eu me apegava muito, só que eu não conseguia terminar o ano letivo, né? E quando eu cheguei na minha fase de juventude, eu cheguei nessa fase uma pessoa muito frustrada, né? Por quê? Porque eu não consegui estudar exatamente por causa desse estilo de vida que o nosso pai, né, a nossa mãe, viviam. Eu não culpo, eu não firo a memória do meu pai, porque eu sei que ele só nos deu aquilo que ele tinha. Ele não foi ensinado, ele não foi alicerçado pelo Evangelho, né? Então, não conhecíamos a Cristo. Então, ele só nos dava aquilo que ele tinha. Então, a minha vida foi assim, regada de dificuldade. E quando eu cheguei no período da juventude, eu cheguei uma jovem muito frustrada, muito angustiada, muito
com sonhos, é como se o meu sonho tivesse sido enterrado. Então isso me fez me rebelar contra o meu pai, né? Contra a minha família. E sobre tudo isso, o que acontecia? Quando eles viram que eu tinha essa sede para estudar e eles precisavam trabalhar com o instinto de sobrevivência, né, para nos dar a comida, eles começaram a me deixar na casa de conhecidos para poder seguir em frente e trabalharem. E eu comecei a perceber que eu estava cada vez mais independente dos meus pais, né? Foi quando a gente chegou aqui em Marabá, se instalou, mas eles continuaram nessa mesma vida. Como meu pai não tinha um emprego e não tinha uma profissão, ele precisava me deixar aqui e ir para outros lugares trabalhar. E foi aí onde eu conheci o mundo dos vícios também. Aquilo que eu odiava no meu pai, eu comecei também a praticar. Né? Isso com a idade de 13, 14, 15 anos, eu já me encontrava nesse mundo de vício, de bebedeiras, de festas. Então, eu fui uma jovem que foi extremamente afundada nesse mundo das trevas, né? Não conhecia o evangelho, os pais não conheciam, e aí a gente foi vivendo essa vida de destruição. Nesse período eu conheci o meu esposo, né? Conheci meu esposo, até hoje nós somos casados, graças a Deus. Qual era a idade que você tinha quando conheceu ele? 15 anos de idade. 15 anos de idade. Aí começaram a namorar. E logo fomos morar juntos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma maturidade para constituir família, e logo vieram os filhos. E eu fui viver uma repetição do que eu vivia na casa dos meus pais, né? Um lar regado de vícios, regado de briga, de ciúme, porque isso eu via todos os dias na casa dos meus pais, né? Brigas, destruição, escassez, todo tipo de opressão eu vivia ali juntamente com os meus pais. E aí, quando eu constituí família sem nenhuma estrutura, eu comecei a viver as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas, beber, e aí criar os meus filhos nesse ambiente tóxico, né? Nesse ambiente completamente destruído pelos vícios, brigas com meu esposo constantemente, e assim a gente começou uma história juntos, eu e meu esposo. Pois é, legal eu ouvir um pouco dessa parte, porque a gente tem um entendimento, e eu tenho certeza absoluta que muitas famílias que estejam assistindo a gente agora vão se espelhar, né, na sua história, porque de fato um lar regado pelo vício, né, pelas coisas do mundo, por tudo aquilo que o secular oferece, né, que são momentos passageiros, né, e sem esse preenchimento do nosso coração, que é Jesus Cristo que preenche, esse vazio é levado também para os filhos, né? Os filhos têm o reflexo dos pais e muitas pessoas dizem que não, mas isso é uma grande verdade que a gente se apropria dessa verdade observando todos esses episódios que acontecem. Mas aí, quando você diz para mim que permanece com seu esposo até hoje, então eu começo também a enxergar uma outra vitória na sua vida. Sim. De passar por essas turbulências que você vai continuar contando para a gente agora. Exatamente. E como eu falei, eu tinha um desejo, um sonho desde a infância, de ter uma formação, de estudar e de ter um ganho melhor do que os meus pais para dar uma vida estruturada para eles. Sim. Isso eu não consegui, né? E isso me frustrava muito. E quando cheguei à idade, eu já tinha meus 3 filhos, né? A idade de 20 e poucos anos, eu disse, agora eu vou estudar, eu vou correr atrás do meu sonho. Então eu comecei a estudar novamente. Terminei o ensino médio, com muita luta terminei o ensino médio. E não me contentando, fiz concurso público pela prefeitura, fui trabalhar meio período. Não me contentando, comecei a fazer cursos, né, como curso técnico de enfermagem. Isso tudo com o desejo de chegar a um lugar mais elevado. E aí foi onde começou a minha história ela começou a mudar a partir desse momento que eu comecei a sair um pouco do meu contexto familiar, daquele contexto de destruição, e a buscar uma nova, como é que se diz assim, uma nova fase para a minha vida, né? A minha vida começou a mudar não para melhor, mas começou a mudar para pior. Por quê? Porque
Antes, na infância, na adolescência, o meu desejo era estudar, trabalhar, para poder ter uma vida melhor. Agora eu estava estudando, trabalhando para ser independente do meu esposo, porque a nossa vida, nosso relacionamento era muito difícil. E eu estava cansada daquilo, né? Daquela vida miserável que nós mesmos produzíamos, se não tínhamos estrutura para poder constituir família. Então, eu saí para o mundo para trabalhar, para estudar, para conquistar com esse pensamento de ser independente dele. Foi quando as coisas começaram a piorar. Eu conquistava de um lado, mas as coisas pioravam de outro lado. Por quê? Porque nós não tínhamos uma base, que é, como você falou, Jesus no nosso coração. Faltava a unidade, o né? Principal, Sim. Que era o Deus no nosso coração e a ajuda de Deus. Ele abriu os caminhos para a gente passar. Então eu queria conquistar tudo com a força do braço. E eu me tornei uma pessoa muito dura de coração, uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa... Assim, à medida que eu ia conquistando, o meu coração ia endurecendo, eu ia me tornando vaidosa, fria, calculista, todo tipo de situação. Então eu passei a não querer, a odiar aquele contexto familiar e buscar fora, né, coisas para suprir a minha necessidade, o meu egoísmo, na verdade, porque era um abismo que eu tinha dentro de mim, aquele ego, aquele egoísmo inflado que os estudos e o trabalho, né, construiu em mim. E aí, e quanto mais eu avançava, mais o meu relacionamento com meu esposo ia ficando difícil e mais a minha casa ia ficando destruída, né? Foi quando, nesse meio aí, aos 26 anos de idade, se não me engano, o meu pai, nesse período, meu pai já estava estabilizado, parou aquela questão de peregrinar, né, de sair, já estava estabilizado, já tinha a sua casa. E aí o meu pai adoeceu, né, adoeceu do coração, começou a fazer tratamento. E quando eu tinha 28 anos de idade, o meu pai ele faleceu. E foi aí que começa o meu declínio para a depressão. E aí eu entro aqui na parte em que Deus usou a depressão para poder me alcançar. Porque aquela vida que eu levava não era da vontade dele. Meu Deus, muito forte, né? Para quem está assistindo a gente nesse momento, e já nós vamos entender um pouco, né, dessa parte da depressão, porque eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que conseguiram sair dessa fase tão difícil da sua vida também têm essa trajetória para contar e só consegue sair da depressão quando se conhece a Jesus. Eu acredito que é impossível um ser humano sair da depressão sem conhecer a Cristo, porque Ele é esse preenchimento do vazio que tem dentro de todos nós. Mas então, você acredita que já tinha intuitivamente algo relacionado à depressão? Você acredita que não? Ou seja, a morte do seu pai foi predominante. Foi esse gatilho, mas você já tinha declínio para isso? Sim. E acredita também que por conta desse lar vazio, esse lar cheio de tantos conflitos também? Sim, com certeza. A depressão ela não surge de uma noite para o dia. Certo. Ela é uma construção que vem desde a infância, passa pela adolescência e vai até a juventude, até o momento que, de repente, um evento muito grande como esse, que foi a perda do meu pai, é um gatilho muito forte que traz à tona tudo aquilo que está lá dentro. Aquela destruição, aquilo que foi construído. Na verdade, não foi construído, foi desconstruído. Sim. Né? Porque um pai e uma mãe, um familiar é para proteção de uma criança. Mas, como os pais não compreendem, principalmente os pais, os mais antigos, hoje não, hoje já temos muito conhecimento a respeito dessa situação, mas nossos pais, eles não sabiam nada sobre isso, né? Então, para uma criança, deixar ela na casa um dia e ele não vê o pai e a mãe ali com ele, ainda que o pai foi trabalhar, ainda que o pai foi fazer alguma coisa, ainda que o cuidador seja o avô, ou seja um tio, seja alguém que o ampare muito, mas para a criança que não entende, ele interpreta isso como um abandono e um desamparo. E algo que marcou muito a minha vida foi isso. Eu era deixada constantemente pelos meus pais, desde o início. A intenção dos meus pais era me deixar para que eu estudasse, mas eu não compreendia isso.
E isso me causava muita dor e muita tristeza. Então, no início, eu nem conseguia ficar lá. Eu chorava e as pessoas que cuidavam de mim mandavam recado e eles vinham me buscar. Quando chegou na adolescência, isso eu já suportava melhor, mas não era com bom grado, não era com bons olhos. Quando eu cheguei na juventude, né, da adolescência para a juventude, aí eu já tinha uma visão mais aberta, foi quando eu não tinha força para me conduzir, para me equilibrar, e aí o mundo me tragou, né, o mundo me tragou. Mas como a gente estava falando, a depressão é uma desconstrução que vem desde lá da infância, né, e isso vinha dentro de mim. A morte do meu pai foi o gatilho que fez explodir. E então, quando você chega nesse momento de depressão, já sem o seu pai, você poderia compartilhar conosco como é que foram esses seus dias maus, né, que aconteceram na sua vida? Isso. Então, naquele dia, o meu pai, ele passou mal durante a noite e ele faleceu. E foi um abalo muito grande para nós, né? Toda a família sofreu, minha mãe sofreu muito. E um detalhe, irmão Wellington, quando chegou na minha juventude, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, porque eu não compreendia e eu me tornei muito rebelde com ele. Eu me tornei muito rebelde, eu o culpava porque ele não me deixou estudar, ele não me deu um estudo, né? Então eu me tornei muito rebelde com ele, eu odiava, né, a nossa vida, eu não queria aquela vida, eu queria ter uma casa, as minhas amigas tinham uma casa e eu não tinha, né? As minhas amigas tinham a raiz no lugar e eu não tinha. Eu tinha que viver aquela vida de peregrinação. Então eu me tornei muito rebelde com meu pai, né? Quando eu casei, tive filhos, isso melhorou um pouquinho, né? Eu entendi que ele era meu pai, melhorou um pouquinho, mas não tudo. Mas aquele sentimento, aquela sensação de abandono e desamparo estava dentro de mim. Então a gente não tinha um relacionamento. Nunca disse para o meu pai que eu o amava, nunca ouvi ele dizer que me amava. Então, assim, para nossa surpresa, todo mundo sofreu, mas eu fui a que mais sofri. Mesmo que eu não consegui chorar, nem no dia que ele morreu, nem no velório, nem no enterro e nem depois dos dias que ele morreu. Simplesmente, um nó parou na minha garganta, eu não conseguia comer e mal passava água pela minha garganta, né? Eu não conseguia chorar, embora no velório eu queria chorar, eu me esforçava para chorar, mas eu não conseguia. Então, hoje eu entendo, né, pela formação que temos, que isso é um bloqueio do nosso próprio psiquismo para que a gente não sofra com uma situação tão dolorosa dessa. Nós temos esses mecanismos dentro de nós, mas na época eu não compreendia. E nem eu, nem o meu esposo não sabíamos por que eu estava passando por aquilo. Então, assim, a gente nem sabia sequer o que era depressão, porque a gente não tinha muita informação. Isso aconteceu 18 anos atrás. Sim. Tenho 18 anos que sirvo ao Senhor, isso aconteceu há 18 anos atrás. Então, simplesmente eu comecei a murchar. Uma pessoa que aparentemente era bonita, alegre, feliz, aparentemente, né? Era bonita, feliz, alegre, começou a murchar, a desaparecer. Ou seja, eu não comia, eu não me alimentava, eu não bebia. Então, hoje eu entendo que da minha família quem mais sofreu fui eu, a perda do meu pai, porque isso tudo veio à tona, né? E ali eu comecei a emagrecer, eu comecei a não dormir mais à noite, a ter fortes pesadelos acordadas. Como é que se tem pesadelos acordados? Não é como um pesadelo como quando a gente está dormindo, como um sonho. Mas um pesadelo acordado são pensamentos perturbadores que vêm na nossa mente como imagens, né? Imagens de filmes de terror. E aí, isso tira a nossa paz. Então, assim, eu não dormia, mas tinha pesadelos acordada. E isso me fez transtornar. E isso começou um pânico, um medo em mim. Tudo que eu conseguia pensar era na morte do meu pai. E eu comecei a ter medo de morrer também, né? Eu comecei a ter medo, surtos de medos da morte, naquele período, né? Período sombrio, né? Foi quando a depressão ela se instalou ali em mim. Então eu comecei a retroceder, né?
Emagreceu, perdeu peso. Exatamente. Não conseguia dormir. Não trabalhava. Não conseguia ir para o trabalho. A prefeitura dava 7 dias para a gente chorar o luto. E aí passou os 7 dias nesse processo, sem me alimentar, sem dormir direito. E aí eu estava tão fraca, que eu não consegui voltar ao trabalho. E aí, por minha conta, passei mais 7 dias em casa, né? Para eu poder me recuperar e poder retornar ao trabalho. Mas era em vão. Nada fazia, por quê? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, simplesmente a gente estava esperando o tempo passar para ver se aquilo passava. E na verdade eu estava cada vez mais me afundando, né? E foi aí que o Senhor ele jogou o bote salva-vida para me agarrar e me salvar. Muito bem. E aí me pergunte como. E antes de você contar como, e aí eu vou deixar o nosso telespectador internauta curioso aí, eu queria só te fazer uma pergunta. Nesse momento, como é que ficou o teu esposo, né, diante dessa situação, para que depois você conte sobre o bote, né, que foi jogado ali pelo grande Salvador? Uhum. O meu esposo, ele não compreendeu e ele tentava me ajudar de alguma forma. Como? Ficando comigo durante a noite, ligando a televisão para o quarto não ficar escuro, né? E sim, como eu não conseguia dormir direito, ele também não conseguia dormir direito. Então ele também naquele período ele não estava conseguindo trabalhar direito, né? Mas ele ficava do meu lado. Ele não compreendia, eu também não, a família também não, mas a gente estava ali juntos, né? Não, naquele período não existia mais bebedeira, nem na minha vida, nem na dele. Por quê? Porque a gente estava passando de uma fase, saindo daquele mundo para uma fase que já estava sendo um trabalhar de Deus na nossa vida, né? E Deus usando a dor. Você acredita na palavra que muitos não vão pelo amor, mas vai pela dor? Você acredita nisso? Agora eu estou perguntando. Eu acredito. Eu até gostei da pergunta, né? Que é importante para a gente tratar isso aqui, porque meu pai, eu cresci em um lar evangélico, né? E na juventude, a gente sempre, boa parte da juventude sai do evangelho para buscar essa liberdade que a gente acredita que tem no mundo, essa alegria que é só passageira e é mentirosa, né, aos nossos corações, e a gente tem essa alegria que não existe, que é fora do evangelho e da palavra de Deus. Mas meu pai sempre falava isso: meu filho, é muito importante que você venha pelo amor. Pelo amor. Que não venha pela dor, né? Eu tenho uma irmã que inclusive eu quero trazê-la aqui, que ela é pastora evangélica em Brasília, né? Eu quero trazer ela para que ela possa dar um testemunho aqui, porque ela foi talvez a única da família que veio pela dor, né? Então assim, mas meu pai sempre falava aquele mesmo versículo que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi perseverante na sua fala, né? Meu pai não está mais entre nós, mas assim, aprendi muito com meu pai. E respondendo a sua pergunta, eu acredito sim, né, que se não vem pelo amor, vem pela dor. E é por isso que a partir de agora, para o amigo telespectador, internauta, que está aí cheio de expectativas para saber essa parte da irmã Cleonice Mota, você vai entender a partir de agora como essa pessoa que cresceu nesse lar, cheio de conflitos, cheio de tantas turbulências, né, mas que tinha um coração sempre aberto a aprender, ao aprendizado, perde o pai, e aí fica com aquele remorso que todos nós temos quando não damos a atenção necessária aos nossos pais em vida, e ela perde o pai, e depois ela entra para o momento de depressão, né? Me arrepio todo aqui de ouvir essa história até aqui, e agora nós queremos entender da irmã Cleonice Mota como é que foi esse barco salva-vidas que a Jesus Cristo chegou até a sua vida. Então, eu sou testemunha viva de que aqueles que não têm a oportunidade de não ir pela dor, pelo amor, vai sim pela dor, porque eu fui uma que fui alcançada pela dor. Então, numa certa manhã, depois de uma noite inteira sem dormir, né, muito fraca ali no meu quarto, meu esposo deixava a TV ligada para clarear o quarto, e para mim dormir e tá acordada era a mesma coisa, não tinha diferença. E aí, pela manhã, no dia de domingo, eu olho para a TV, está passando um programa, o volume da TV estava baixo, peguei um programa de televisão, muita gente sentada e um homem de pé falando. E eu peguei o controle, aumentei o volume, e aquele ministro ali da palavra estava falando a palavra de Deus, né?
e ele descrevia tudo que eu estava passando, tudo que eu estava passando. E no final ele dizia assim: você precisa de Deus. Naquele momento, esta palavra ela entrou como flecha boa no meu coração. E o meu coração ela começou a reproduzir essa palavra. E na minha mente falava o tempo todo: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu era uma pessoa tão cética, uma pessoa tão seca, de venda nos olhos, que hoje eu passo na casa de pessoas, na rua, pessoas que nem são crentes, eu ouço músicas evangélicas. Mas na época eu não via igrejas, a minha rua é cheia de igrejas, eu não via igrejas, eu só via bares, eu só via festas, eu não via igrejas, eu não ouvia música evangélica, eu era uma pessoa completamente vedada para as coisas de Deus. E foi a primeira vez que algo de Deus veio e entrou no meu coração como uma flecha, e eu me agarrei naquela palavra, eu chamo dessa palavra de bote salva-vidas, né, para minha Amém. vida. E me agarrei e fiquei reproduzindo: eu preciso de Deus. E eu assentei, Deus assentou no meu coração, eu ia naquela igreja. Era a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aquele programa que estava passando ali era um programa da Universal. E aí eu tive o desejo de ir naquela igreja, porque eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo comigo, que não era de Deus e que eu precisava de Deus, né? E ali naquele mesmo dia eu disse ao meu esposo: olha, eu pedi para ele me levar lá, mas naquele dia eu passei tão mal, de fraqueza, eu estava muito fraca, há muitos dias que eu não comia, muito fraca, passei muito mal, pensei que eu ia morrer. Eu ficava me tremendo, eu deitava em uma rede para ter um descanso, eu ficava me tremendo, calafrios, sensações horríveis, medo, né? Então eu achava que eu não ia me levantar mais dali. E já fazia muitos dias que eu não ia no meu trabalho, passou os outros 7 dias que eu precisava voltar. E aí no domingo eu não consegui ir, mas quando era na segunda-feira eu precisava retornar para o trabalho. E na terça-feira tinha um culto lá chamado Culto de Libertação. Quando foi na segunda-feira eu não consegui ir para o trabalho. Sim. E na terça-feira, milagrosamente, eu recebi uma pequena força para eu me levantar e ir para o trabalho, né? E na minha cabeça já tinha um plano. Por quê? Porque a igreja ficava no meu percurso, que é da 33, a igreja é na 28, e eu moro na 33 até os dias de hoje. E aí, indo para a Folha 11, que era o meu trabalho, e eu passava todos os dias ali, e para ir e vir durante 4 anos, e a igreja ficava lá todo tempo, né? E aí surgiu uma ideia: eu vou para o trabalho, eu trabalhava no período da tarde, quando eu terminar o meu expediente, que eu retornar para casa no final da tarde, eu fico na igreja para ouvir o culto e para me encontrar com Deus, né? Então, assim, isso estava vivo dentro de mim. Eu preciso de Deus, eu vou me encontrar com Deus. E assim foi. Eu fui para o trabalho, terminou o expediente. O que eu falei aqui antes? Que eu não consegui chorar, não é? Sim. E naquele dia, no final já, que estava para encerrar o expediente, umas 4 horas da tarde, começou, irmão Wellington, uma comoção dentro de mim. Dentro do meu coração, começou a jorrar lágrimas, eu comecei a chorar por dentro. E aí, como se não bastasse, o rio de lágrimas, ele começou a jorrar, sair dos meus olhos, sem eu conseguir controlar, né? Só daquela palavra repetindo no meu coração: eu preciso de Deus e eu vou me encontrar com Deus. Começou essa comoção dentro de mim, e eu tinha a certeza e a convicção de que eu estava saindo dali daquele trabalho para poder me encontrar com Deus. Aquelas lágrimas, o mar de lágrimas que estava saindo de mim era tão grande, irmã Francisca, nosso amado irmão Juscelino, era tão grande que eu não conseguia me conter. Eu ia, terminou o expediente, eu ia para a parada de ônibus, e aí eu ia com os olhos totalmente cheios de lágrimas e chorando, e eu nem conseguia caminhar direito, de tanta lágrima, de tanta lágrima, de tanta lágrima. Como eu disse, eu era uma pessoa seca, uma pessoa fria e calculista.
Essa emoção não tinha antes? Não tinha antes, nem antes do meu pai morrer não tinha. Eu nem lembro quando talvez eu tinha chorado só quando eu era criança, né? Sim. E aí nesse dia todas as comportas de lágrimas foram abertas no meu coração. Eita glória! Né? E aí eu fui, peguei o coletivo e quando eu menos esperei eu estava na porta da igreja. Parece que foi assim, um pulo. Cheguei na porta da igreja, entrei. Aquele lugar era o lugar mais diferente que eu nunca tinha visto. Era um lugar, se as paredes eram brancas, elas estavam mais brancas ainda. Se as pessoas eram bonitas e limpas, as pessoas na minha vista eram mais bonitas e mais limpas ainda. Amém. Se aquela luz ela era clara, ela era mais clara ainda na minha vista. E aí quando eu entrei naquele ambiente espiritual, aí é que eu chorava mesmo. Aí é que eu chorava. Na minha frente, eu olhei para a parede que estava à minha frente, sob um desenho de céu, a palavra, e foi o meu primeiro contato com a palavra de Deus, com o Evangelho. Estava escrito lá, a parte B do versículo de João 12, 26, que diz assim, não era nem o versículo todo, Sim. porque fala assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Estava escrito só isso, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Escrito lá na parede. Aquela palavra, ela deu um salto de lá e entrou no meu coração. E eu me desmanchei. Eu não era mais pessoa ali. Sabe, eu era como um vaso de barro que alguém molha e ele se derrete todo e ele se quebra, sabe? Foi algo assim extraordinário do céu. Essa palavra, ela foi suficiente para entrar na minha vida e fazer um reboliço na minha vida, no meu viver e na minha história. Apenas a parte A, B do versículo de João 12, 26. Amém. Então, até aí a gente está compreendendo, né, a importância da chegada, né, maravilhosa de Jesus Cristo ao coração da irmã Cleonice, né, onde ela conta aqui esse testemunho emocionado, né, e emocionante também. Mas aí eu quero entender o seguinte, então a Igreja Universal, ela serviu como esse momento espiritual na sua vida. Você acredita? Se alguém te perguntar hoje, eu vou fazer essa pergunta agora, mas qualquer outra pessoa que te perguntar, a placa da igreja, ela interferiu por conta de que tinha que ser dessa forma, numa igreja que prega basicamente as questões mais relacionadas ao espiritual? Se a placa da igreja ela interfere na salvação de alguém, na transformação? Veja bem, tem igrejas que pregam doutrinas diferentes, né? Sim. A palavra de Deus é uma só. Isso. Porém, existem aquelas igrejas mais brandas, né? De pregar prosperidade, de pregar... umas pregam apenas a salvação, mas a gente percebe, e eu que já frequentei a Igreja Universal sei, Sim. que ali existe um mover em relação ao espiritual, que é muito forte. E o que eu quero saber é, se a irmã Cleonice acredita que tinha que ser dessa forma, Sim. Deus escreveu certo, para que você buscasse uma igreja que te trabalhasse aquilo que talvez que estava mais fraco dentro de você, Sim. que era o espiritual. Sim, eu acredito que tinha que ser lá, que tinha que ser assim. Porque o que havia na minha vida não era para ser tirado progressivamente, era para ser tirado subitamente, instantaneamente. Sim. Né? Porque era coisas mesmo na minha vida, eu me entregava, era com vontade para Satanás. Eu servia a Satanás nesses meus 28 anos de idade com vontade. Né? Não era mais ou menos escondido, não. Era uma entrega total ao inferno, a Satanás. Então, não que as outras igrejas não tenham essa capacidade. Sim, com certeza. Mas naquele momento, para a minha vida, tinha que ser lá. Eu não sei hoje como está, mas eles faziam um trabalho extraordinário sobre a questão da libertação. Aí o que eu vou contar depois daqui, vocês vão entender melhor. Muito bem. Então, só para esclarecer, o nosso diretor Juscelino está ali já preparando a pergunta dele. Quando tiver ok, tá? A gente vai querer ouvir a pergunta do nosso diretor. Mas a gente faz aqui exatamente esses momentos introdutórios, né? A gente deixa o telespectador na curiosidade de saber, porque o podcast é isso mesmo. É momentos de vidas transformadas por Jesus, mas quem está em casa tem que entender como é que funciona a cada momento, né? E eu vejo aqui que a irmã Cleonice tem um testemunho muito forte,
né? Mas quando eu falo da Igreja Universal é porque eu tenho conhecimento de causa, frequentei também em um determinado período da minha vida que eu também precisava muito desse momento, né? Então Deus é um Deus muito inteligente, é um Deus sábio que cuida de detalhes. Ele sabe que cada pessoa tem uma igreja a frequentar por conta do seu perfil. Deus é perfeito, Ele é tremendo e Ele nos coloca naquela casa de oração, aquela que mais se encaixa com o nosso coração, né? Então, naquele determinado momento, por isso que eu perguntei, você precisava trabalhar o espiritual. Isso. E então eu quero que agora você continue, né, esse testemunho para que a gente possa entender. Exatamente. Então, naquele dia, como eu falei para vocês, eu estava muitos dias sem meus instintos mais necessários, né, primitivos, que era, eu não sentia fome, não sentia, mas naquele dia, depois daquele culto que foi tirado, né, foi começado a tirar da minha vida muita coisa, que ali foi só o começo. Naquele dia, depois daquele culto, eu já saí dali já diferente, né? Aquele choro ajudou a colocar para fora muita coisa que estava me oprimindo, que estava preso. Então eu saí ali naquela noite com a certeza, a convicção que a minha vida era de Deus. Eu me entreguei para Jesus ali naquela noite, né? Me entreguei para Ele. E eu saí dali leve, eu saí dali mais leve. Eu saí dali como se eu estivesse pisando em nuvens, né? E cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, pisei na porta de casa, eu já cheguei sentindo fome, né? Os meus instintos primitivos já voltaram, comecei a sentir a fome. E naquela noite eu dormi uma noite tranquila. Uma noite inteira? Uma noite inteira. Há dias que eu não dormia e eu consegui dormir. E ali eu comecei uma caminhada. Eu tinha convicção e certeza. Eu cheguei e falei para o meu esposo que eu tinha entregado minha vida para Cristo, que agora eu ia servir a Deus, que eu não queria mais nada com o mundo, que agora a minha vida era de Deus, que eu entreguei, eu me encontrei com Deus e entreguei a minha vida para Ele. E Ele disse, tudo bem, ótimo, e Ele ficou muito alegre também, e viu a diferença na minha vida, porque eu saí dali naquele dia para trabalhar e voltei outra, né? Glória a Deus. Já diferente. E eu comecei a servir a Deus ali naquela congregação com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita fé, com muito fervor. Então isso aconteceu na terça-feira. Quando foi 8 dias depois, na próxima terça-feira, algo ainda mais extraordinário aconteceu na minha vida, né? De novo, na terça-feira, que era o culto de libertação, e eu frequentava ali, comecei a frequentar. Na terça-feira, no final do expediente, eu retornaria e ficaria na igreja. Quando foi no período de umas 4 horas, até as 6, que era o período do encerramento do meu expediente, né? 4 horas da tarde eu comecei a sentir dentro de mim algo diferente. Algo extraordinário. Que algo era esse? Um fogo. Eu comecei a sentir um fogo dentro de mim. Um fogo. Irmão Wellington, quando eu olhava para as minhas mãos, sabe aquelas labaredas transparentes que a gente vê no asfalto meio-dia? Sim. Pois eu olhava para as minhas mãos e eu via aquelas labaredas saindo. Eu olhava para o meu corpo, eu via as labaredas saindo do meu corpo. E aquele fogo me consumindo de dentro para fora. Mas era algo que eu não tinha medo, era algo bom, era algo maravilhoso, né? Eu comecei a sentir aquilo 4 horas da tarde. E à medida que ia se aproximando a hora de eu ir para o culto, isso ia se intensificando. Então, durante o meu trajeto até a igreja, eu senti isso se intensificar. E uma voz falava dentro de mim, hoje tu vai receber a cura total do teu ser. Eita glória! Hoje tu vai receber a cura total do teu ser. Aleluia. Se entregue, não temas. Eram as 3 frases que eu ouvia, eu recebia dentro de mim, falava dentro de mim. E aquilo muito forte dentro de mim, cheguei no culto e lá eles têm um costume de o pastor entrar cantando um corinho. E as músicas, porque eu era acostumada a ouvir músicas mundanas. E ali, a primeira vez que eu ouvi com o coração uma música evangélica era a coisa mais linda, mais maravilhosa que podia entrar nos meus ouvidos. E aí o pastor entrou cantando e eu me levantei com aquela força, aquele fogo dentro de mim e aquela voz dizendo,
hoje tu vai receber a tua cura total, não temas, se entregue. E assim, eu tinha certeza absoluta que era Deus falando comigo. Amém. Era Deus dentro do meu coração falando, para mim me entregar. E assim foi. Na hora do momento louvor congregacional, todo mundo levantando as mãos para adorar o Senhor. E eu levantei. Quando eu levantei, as lágrimas começaram a cair, aquele poder tomou conta de mim. Não estava mais só dentro de mim, estava aqui fora também no ambiente. O ambiente estava completamente transformado. E aí eu levantei as mãos e foi tão forte que aquilo veio, surgiu dentro de mim. Na verdade, veio algo dentro de mim, de dentro para fora, e algo de fora para dentro. E aquilo foi tão forte que eu não suportei. Eu fui ao chão. Só que eu não senti o meu corpo caindo no chão. Eu não senti o meu corpo caindo, batendo no chão. Eita, glória, e de repente, eu acordei, quando eu retornei em mim, as pessoas estavam violentamente me sacudindo, me acordando, gritando, repreendendo e dizendo que eu havia manifestado demônio. Mas hoje, pela palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que aquilo ali não foi uma manifestação de demônios, que foi algo extraordinário de Deus. Por quê? Porque pela palavra do Senhor, quando o demônio entra em alguém, ela não fica parada. Ela não fica como morta. Sim. Ela não cai. Pela palavra de Deus, o que aconteceu comigo ali foi um arrebatamento de espírito. Porque eu verdadeiramente me entreguei e confiei que eu estava me entregando a Jesus. Amém. Aquele fogo, aquele poder era Jesus Cristo. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas foi muito rápido. Na hora que as pessoas, acredito que foi muito rápido. As pessoas me viram que eu caí, elas subiram, me sacudiram violentamente. E quando a pessoa tem um arrebatamento de espírito, ela tem que viver aquela experiência. Ninguém pode acordar ela. Meu Deus, que forte, né? Para quem está em casa, eu tenho certeza aí, né, se segurando na cadeira, porque tem muita coisa ainda para a gente falar aqui nesse podcast, né, nesse episódio 4, com a irmã Cleonice Mota, que é aqui de Marabá, né, uma pessoa que teve esse encontro maravilhoso com Deus. Tenho certeza absoluta que vai ajudar a edificar a vida de muitas pessoas, porque Jesus é que edifica, mas nós somos aqui na terra instrumentos para levar essa palavra, levar esses testemunhos, e eu posso afirmar para todos vocês que talvez nem nos meus maiores pensamentos, né, otimistas e com muita esperança que eu tenho, eu imaginaria que esse programa chegaria a um momento tão profundo como agora. A gente teve aqui um primeiro episódio com o pastor Fábio, mais falando brandamente de casais, né? Da importância da sua vida, como ele conheceu a sua esposa e como foi a sua transformação. Depois trouxemos aqui o pastor Leonildo, que é uma pessoa, né, assim, maravilhosa também no segmento da palavra, um guia espiritual que tem muito entendimento da palavra. Depois trouxemos aqui um cantor evangélico que teve aí uma promessa de cantar para o mundo, inclusive com valores exorbitantes, mas ele preferiu continuar cantando para Cristo, mesmo passando por dificuldade e até quase aquela peleja da alimentação, mas Deus nunca deixou faltar, então foi muito forte. E hoje a gente chega a esse 4º episódio com você, contando esse testemunho forte, e eu me sinto numa responsabilidade muito grande de conduzir um podcast desse, sentindo arrepios aqui o tempo inteiro e sentindo também a presença de Deus nesse momento aqui. E a irmã Cleonice ainda tem tempo para contar um pouco mais da sua trajetória, mas eu queria que você ficasse à vontade para dar prosseguimento a partir daí. Como é que foi a sua vida daí então? Certo. Então, a partir daquele momento, né, que as pessoas, eu acredito, não estou aqui difamando ninguém, nem culpando os meus irmãos da Igreja Universal, que eu amo muito e considero muito. Mas naquele momento ali, daquela queda, não houve alguém que tivesse um discernimento espiritual para saber e entender que o que aconteceu em minha vida foi um arrebatamento de espírito. Que ali eu precisava ter ficado ali para que eu recebesse de Deus aquilo que Ele tinha para me entregar durante o tempo que eu tive aquela experiência. E naquela noite eu saí dali, irmão Wellington, com uma divisão na mente. Uma parte acreditava que algo extraordinário de Deus
aconteceu, que foi Deus, e outra parte acreditava que eu tinha manifestado o demônio, porque as pessoas falavam que eu tinha manifestado o demônio, né? Então eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Sim. Eu estava apenas 2 semanas fazendo parte daquela denominação. E a partir desse momento começou um outro ciclo na minha vida. E aí é que entra o sofrimento, mais sofrimento ainda. Aquela primeira fase da depressão não chegou nem aos pés dessa. Meu Deus. Por quê? Porque naquele momento eu saí dali com essa divisão na mente e eu saí dali com uma visão do mundo espiritual límpido, né? Muito claro. Eu via o mundo da luz e eu via o mundo das trevas. Eu saí dali naquela noite, né, com essa divisão na mente e com essa dúvida. Mas algo dentro de mim dizia que foi uma experiência divina. Que se houvesse demônio ali, ele tinha saído para nunca mais voltar. Não foi o demônio que entrou na minha vida, mas saiu. Ali foi uma ruptura brusca, né, daquele mundo que eu vivi desde a minha infância, que entrou em mim, na juventude, na adolescência, na fase adulta, né, de todo tipo de pecado que eu praticava. Ali foi uma ruptura brusca, que aquele mundo que eu construí dentro de mim, que foi construído, saiu. E agora o que precisava acontecer? Precisavam eu ser pega, eu ser sentada e ser discipulada. Para quê? Para que o mundo de Deus, eu fosse apresentada ao mundo de Deus. Sim. E o mundo de Deus fosse inserido em mim. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu tenho as igrejas como clínicos gerais. Tem igreja que vai trabalhar esta área da libertação, tem igreja que vai trabalhar a área do ensinamento. E foi nesse período que eu fui tirada de lá, né, e fui colocada na Assembleia de Deus Missão, que é onde eu faço parte até os dias de hoje. Então eu quero fazer aqui um adendo. Então eu tinha razão, então, de acordo com sua linha de pensamento, sobre o que eu falei, né, da questão da Universal, que teve um momento de tratamento de uma área da sua vida, que foi espiritual. E existem outras igrejas que trabalham outras áreas, então, na vida dos irmãos, mostrando que Deus é um Deus de detalhe, Ele cuida exatamente de cada parte, né, de cada pessoa, de acordo com o seu perfil. Isso, exatamente. E ali começou um período muito difícil da minha vida, porque aquela experiência que eu iria viver, que Deus ia me mostrar, que Ele ia me entregar, ali que eu ia ver. Eu não sei se eu fui para o terceiro céu como Paulo, mas eu fui para uma outra dimensão. E Deus, Ele me entregar e me mostrar coisas tremendas e maravilhosas. Amém. Me dar direções, me revestir, né? Mas eu não fui deixada viver essa experiência. E o que aconteceu? Eu comecei a viver essa experiência aleatoriamente. E a minha mente, ela virou uma confusão. Então a palavra de Deus diz que nosso Deus não é um Deus de confusão. Sim. Mas a minha vida mental, ela foi virada do avesso, os princípios, os valores, eles foram investidos dentro de mim. O mundo das trevas me causava muito medo. E o mundo da luz, eu não tinha discernimento, porque eu não tinha conhecimento da palavra. E aí se tornou, como eu disse, houve uma inversão de valores na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei, pela essa experiência tão maravilhosa e gloriosa que eu tive, e algumas outras que eu estava tendo aleatoriamente, experiências com o céu, experiências com o paraíso, experiências de sentir literalmente o perfume de Cristo, experiências diversas experiências, eu ouvia e sentia e via o mundo espiritual. Eu fiquei muito sensível, mas eu não tinha discernimento, não sabia como conduzir. Sim. Eu via coisas que as pessoas não conseguiam ver, e como elas não conseguiam ver, aí eu ficava perturbada. Por que só eu que vejo? Por que só eu que estou vendo? Né? E ali começou uma confusão na minha mente. Primeiro eu declinei para o fanatismo. Eu queria estar só na igreja, porque eu queria viver o tempo todo aquelas experiências. Então, em vez de eu estar ali servindo a Deus, eu queria servir a igreja. Houve um curto período de tempo, que eu estava vendo a igreja como um Deus,
porque eu queria estar só lá na igreja, eu não queria mais minha casa, eu não queria mais meus filhos, eu não queria mais meu esposo. Quando meu esposo queria tentar me parar para me sentar e conversar comigo e refletir, o que acontecia na minha mente? Vinha o pensamento de que ele era da parte do inimigo e que estava querendo me tirar das coisas de Deus. É impressionante, né? Exatamente. A partir desse momento eu comecei a crer que a verdade era mentira e que a mentira era a verdade. Houve uma inversão de valores dentro de mim. A minha mente se tornou uma confusão. Foi nesse período que começou a vir surtos psicossomáticos, né? Surtos. Eu dormia, eu não queria acordar. Eu não consegui mais me conectar com este mundo. Eu não queria mais nada com esse mundo. Eu não queria mais a vida que eu tinha aqui. Então eu queria ir logo para o céu. Eu queria ir para aquela experiência. Eu não queria mais viver aqui. Né? Então eu comecei a ter surtos porque eu estava com dificuldade, eu não conseguia me conectar com as coisas mais da terra. A minha mente estava no mundo espiritual e eu queria que o meu corpo fosse para lá. Então aí chega a Igreja Assembleia de Deus na sua vida. Sim, e aí foi um momento em que, antes disso, Satanás, ele começou a cirandar na minha vida, e aí você tem que me falar o horário, porque senão, pra gente correr, né? Não, vamos lá então. Então você vai contar essa parte aí, porque ela é muito importante, né? Para que a gente possa entender, porque você ali estava liberta, encontrando nessa experiência com Jesus. Mas para quem está em casa, eu poderia dizer assim, agora estava tudo certo, tudo é vitória. Tudo bem, tudo é vitória. E não é bem assim, porque a gente sabe que quando Deus fala, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, de fato aí carrega um monte de mensagens, onde mostra que a vida do crente de fato não é, né, tudo isso que a gente possa imaginar, ou que as pessoas imaginam ser, mas que servir a Deus é bom demais, isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Por mais aflições que a gente passa, a própria palavra de Deus, ela diz, muitas serão as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas, glória a Deus, né? Então eu quero que você conte, estou todo arrepiado aqui, o nosso diretor Juscelino também, a nossa irmã Francisca que está assistindo aqui de camarote também, com certeza se arrepiando, mesmo já conhecendo a sua história. Mas nós não vamos limitar o tempo não, a gente vai querer ouvir agora essa parte que é muito forte. Então vamos lá. E aí houve essa inversão de valores e Satanás ele começou a cirandar na minha vida, porque a minha mente novamente enfraqueceu. Sim. Né? E houve essa questão dentro da minha vida. E aí começou com... eu acreditava que a verdade era mentira, e acreditava que a mentira era a verdade. E foi quando o próprio inimigo ele se apresentava como Jesus, que ele era o Jesus, e que Jesus e as coisas de Deus era do outro lado, era do lado das trevas. Então, assim, ficou essa perturbação dentro de mim. E constantemente ele vinha com mensagens, ele vinha com situações, me induzindo a fazer coisas mirabolantes que não existem, que Deus não requer. Para quê? Para que eu pudesse estar naquele lugar que era o meu desejo de estar, que era o paraíso. Como ele fez isso? Veio, né, na minha mente soprar que eu tinha blasfemado contra Deus e que eu tinha... Deus ele não se importava mais comigo, que para mim não tinha jeito, que eu tinha perdido a salvação. E para mim isso me causava um transtorno muito grande, porque a ideia de que eu não iria para o céu me causava um pânico, um medo muito grande. Então o Satanás ele se fez passar por Deus e começou a me instruir para que eu viesse receber novamente a salvação. Né? Como assim que ele me instruía? Ele mandava eu correr. Tudo que mandava eu fazer, eu fazia. Eu correr no meio da rua, me lançar debaixo dos carros, com a mente completamente perturbada. Meu Deus. E foi nesse período que veio a opressão e também veio possessão. Né? Então, mandava eu correr, me lançar debaixo de carros, colocar corda no pescoço para tirar a própria vida, porque ele dizia que só havia uma forma de eu ir para o céu, que era tirando a minha própria vida. Que se eu tirasse a minha vida,
Deus se compadecia de mim e me salvava novamente. Porque eu não era salva, eu tinha perdido a salvação. Você ouvia claramente essa voz? Claramente dentro da minha mente. Né? Dentro da minha mente eu ouvia essas instruções tudo. Então, na tentativa de ir para o céu, de que Deus me aceitava novamente, eu fazia tudo que vinha na minha mentalidade. Como me lançar nas paredes, como querer tirar a minha própria vida, né? Tudo na tentativa de alcançar a salvação. Eu não tinha o mínimo de instrução da palavra de Deus, né? Não conhecia. Então, tudo que ele pôde fazer para eu poder perder a salvação, ele fez. Porque uma vez, irmão Wellington, que a gente entrega a vida para Cristo, não existe aquela questão de uma vez salvo, sempre salvo, a gente sabe que a gente não acredita nisso. Mas existe as exceções de que quando você entrega a tua vida verdadeiramente para Cristo, né, e que Ele vai te passar pela prova, não importa a prova que você vai passar, Ele está segurando na tua mão. E eu acredito que isso foi o que aconteceu comigo, né? Houve um período que Deus, Ele só olhou e viu o inimigo cirandando na minha vida, né? Mas por que Deus ele não intervia? Porque a minha vida estava garantida nas mãos dele. E aí o Senhor ele permitiu que o inimigo ele fizesse tudo isso na minha vida, mas não permitiu que o plano do inimigo fosse concretizado, que fosse fazer eu mesmo tirar a minha própria vida, né? Eu me lembro de uma manhã que o meu marido, ele já estava prestes a perder o emprego, né? Sim. Isso tudo aconteceu num período de uns 6 meses, né? Depois daquele ocorrido, da experiência extraordinária, aí no período de uns 6 meses, todo esse sofrimento. Uma hora estava bem, outra hora estava mal, uma hora estava equilibrada, outra hora estava desequilibrada. Sim. Né? Então, meu esposo, ele trabalhava e ele tinha que dar conta do trabalho e tinha que dar conta de cuidar de mim. Sim. Às vezes ele ia para o trabalho e pedia para algum vizinho ficar olhando, meus filhos eram pequenos, meus filhos viviam na casa de mim. O seu esposo já era evangélico? Não. Mesmo assim, Deus o fortaleceu, né? Deus o fortaleceu. Meus filhos viviam na casa de um, na casa de outro, porque não tinha condições dele viver junto comigo. Certo. Porque eu estava extremamente perturbada. Meu esposo, no início, ele foi para a igreja comigo. E nós, um curto período de tempo, nós vivemos ali, participamos até de alguns cultos juntos, né, ali naquela igreja. Mas quando ele viu que eu fiquei perturbada, ele se escandalizou e ele não quis mais seguir a fé. Né? Ele dizia que se fosse para ser crente, para ficar perturbado daquele gente, ele não queria não. Meu Deus. Porque senão ele ia ficar perturbado também, quem é que ia cuidar de nós dois? Então ele se dedicou só a cuidar de mim, mas no princípio ele não sabia como cuidar, né? Principalmente quando os demônios se manifestavam na minha vida, que eles entravam. Meu esposo ele não sabia como lidar, então ele lutava comigo com a força do braço, né? Ele lutava comigo com a força do próprio braço. E nesse período foi que a minha história saiu das 4 paredes da minha casa e foi parar lá na igreja onde eu congrego nos dias de hoje. E naquele período, os irmãos começaram a orar por mim e começaram a me visitar. Só que eu não os recebia, porque na minha mente eles não eram de Deus. Eles eram da parte do inimigo para me levar Era o certo que na sua mente era o errado. Era o errado. Sim. Né? O valor que estava investido. Certo. E aí eles começaram a orar, mas quanto mais eles oravam, mais a situação piorava. Porque aí veio tentativas de suicídio, né, com corda. Você chegou a pegar uma corda e colocar no pescoço, né? Tudo com Alguém viu isso da sua família? Para impedi-la de fazer isso, de concretizar? Não viu. E essa foi uma parte assim, é uma parte que é muito forte. Nessa manhã, meu esposo saiu para o trabalho, aparentemente eu estava bem. Ele saiu para o trabalho, deixou minhas filhas me olhando, porque elas já eram um pouco grandinhas, e pediu para uma vizinha também ficar de olho em mim. Foi quando eu estava no meu quintal e veio a voz novamente, a voz do enganador, né? Sim. Dizendo assim, olha, se tu pegar essa corda e fazer assim, assim, aí tu vai pro céu. Não pensei 2 vezes. Peguei lá a corda, fui pro meu quarto,
amarrei num suporte de televisão, coloquei no pescoço e me lancei, né? Fechei os olhos e lancei. Olha só como é o agir de Deus. Eu fechei os olhos e me lancei. E eu não senti mais nada. Mas quando eu abri os olhos, eu estava de pé. E eu hoje, quando eu me lembro dessa situação, eu digo que Deus, Ele não me livrou da morte, mas Ele me livrou na morte. Ele não me livrou da corda, de colocar a corda no pescoço, mas Ele me livrou na corda. Assim como Ele fez com Daniel, né? Sim. Na cova dos leões. Então, para alguém que possa dizer assim, mas o enforcamento não valeu porque talvez nem apertou o pescoço. Apertou tanto que feriu e ficou todo roxo aqui. Mas no momento que eu abri o olho, que eu me vi de pé, eu também até consegui gritar. Alguém que coloca uma corda no pescoço, essa parte aqui, essa área é muito sensível. Por qualquer coisa a gente é estrangulada. Eu só não fui estrangulada e não perdi a vida porque Deus estava ali e Ele me livrou na morte, né? E aí eu gritei, a minha filha veio, me tirou daquela corda e foi um rebuliço dentro da minha casa e os vizinhanças correu e foi horrível aquela situação. Sua filha com quantos anos? Minha filha tinha 10 anos. Eu tinha uma com 9 anos e a outra tinha 10 anos. E aí isso também causou muitos traumas nela. Hoje, graças a Deus, elas são tratadas, né, pelo Senhor. Mas nessa época eles foram muito traumatizados também, porque eram pequenos e viu tudo isso acontecendo, né? E aí, irmão Wellington, nesse período, foi, como eu estava falando, né? A minha história saiu das 4 paredes da minha casa, foi parar lá na igreja, os irmãos começaram a orar, e foi nessa época que teve na igreja quadrangular, ela tem o encontro com Deus, né? Sim. O encontro com Deus. Olha, Deus moveu céus e terra para me salvar, para me libertar de tudo aquilo. A salvação, eu já tinha salvação. Agora, o período de processo de libertação estava acontecendo. Deus movia céus e terra. Até a igreja católica orava por mim, né? Naquela folha 33. Eu era conhecida ali como a louca da 33. As pessoas tinham medo de mim. Eu não comia, não bebia, eu era alimentada apenas por soro. Quando teve um período que eu só ficava dormindo, deitada, e contam, né, meu esposo conta e as pessoas que iam me visitar, que eu era gelada como uma pedra. Eu só não me enterravam porque eu tinha pequenos sinais vitais no meu pulso, mas não tinha vida, né, não vivia. E aí foi nesse período que me inscreveram nesse programa de encontro com Deus, né? Os irmãos da igreja já estavam orando e eu comecei a apresentar sinais. Eles começaram a orar por mim lá na igreja e também orar em mim na minha casa. A minha casa era tão oprimida, que só entrava lá quem tinha vida no altar. Quem não tinha vida no altar não entrava na minha casa. Por quê? Porque ali o inferno estava instalado ali na minha casa. Só meu esposo dava conta de mim, né? E aí os irmãos começaram a instruir ele e orarem por mim e me visitarem. E eu comecei a dar sinais de melhora, né? Aí eu comecei a ficar em períodos mais lúcidos, e os períodos iam incumpridando, né? E ficando mais longos. Mas aí depois eu caía de novo. Aí depois eu levantava, os irmãos orando. E nesse período eu fui inscrito nesse programa Encontro com Deus. E eu passei 3 dias lá confinada, sendo ministrada pelos irmãos, né? E verdadeiramente esse encontro com Deus, ele fez um divisor de água na minha vida. Só para que as pessoas, talvez, que estejam assistindo e que não conheçam o Encontro com Deus, ele é um encontro realizado pelas igrejas, né? Onde as pessoas elas ficam confinadas, inclusive sem acesso ao celular, né? A família tem todo esse entendimento de que a pessoa vai lá para ser ministrada, para muitos momentos de oração, muitos momentos de comunhão, durante 3 dias. E depois tem um momento de consagração ao final do encontro com Deus. Verdade, e foi algo extraordinário na minha vida. Eu costumo dizer que eu aceitei Jesus na Universal, tive um encontro com Deus na Quadrangular
e tive um encontro com a palavra na Assembleia de Deus. Glória a Deus. E nesse período, os irmãos da Batista, os irmãos de tudo quanto é igreja do 33 oravam por mim. Nesse período eu tinha uma fama muito grande, mas eu era conhecido como uma fama muito ruim. Sim. Né? Porque era uma pessoa que estava extremamente transtornada de mente, não respondia por mim em nada. Né? Eu fui internada no HMM para tomar aquela injeção chamada Sossega-Leão, que somente aquilo me sossegava. Né? Fui internada muitas vezes com isso. E, como eu disse, as pessoas tinham medo de mim. Né? Os demônios entravam e saíam na hora que queria. A minha casa se transformou assim, num campo de batalha. Mas, se eu estou aqui hoje, não preciso nem dizer. Né? É porque o Senhor lhe deu vitória. Amém. Chegou um momento que Deus disse assim, foi tão crítico, que eu digo que Satanás, ele pegou um rodo, ele tem um rodo, e fez de mim um pano de chão e limpou aquela rua da 33 de alto a baixo. Né? Saí nua, sem roupa, na rua correndo e as pessoas correndo atrás de mim. Algumas pessoas faziam chacota, outras tinham pena de mim, outras ficavam balançando a cabeça, certamente, né? Dizendo coitada dela. Outros simplesmente dizia, quem viu essa daí, quem vê hoje? Olha como é que essa daí está. Então, assim, foi um estado extremo mesmo da minha vida, uma extrema loucura. A depressão, a primeira fase foi para que eu tivesse uma conscientização de que eu precisava de Deus, mas aí depois, a segunda fase de depressão foi para que eu tivesse verdadeiramente a convicção de que para mim não existe mais lugar no mundo, de que para que eu valorizasse a minha salvação e nunca mais me afastasse dos caminhos de Deus. É como a palavra que eu li no início. Foi-me bom ter sido afligido, porque antes eu não conhecia a tua palavra, agora eu guardo ela no meu coração. Então Deus, ele não permite nada na nossa vida por acaso. Sempre tem um propósito. E eu não quero ser afligida mais daquela forma, mas eu posso dizer com segurança aqui, que se Jesus, ele descesse assim e dissesse, filha, tu precisa passar por aquilo de novo, para eu ter a comunhão que eu tenho hoje com ele, as experiências que eu tenho hoje com ele, eu digo, tudo bem, meu pai, eu vou passar de novo, né? Mas eu não desejo para ninguém, porque foi algo que, se não fosse Deus, eu não teria suportado. A gente não suporta, a gente é fraco, mas eu suportei porque Deus é como se eu fosse essa taça e ele lá do céu estivesse me segurando aqui os transtornos, tudo acontecendo, mas o meu espírito estava seguro nas mãos de Deus. O corpo, ele foi entregue para ser manipulado, para ser transtornado, né? Porque Deus, ele é soberano e ele faz como lhe apraz. Nem todo mundo vai precisar passar por isso para ter uma certeza, Sim, uma convicção, uma comunhão com Deus. Não vai precisar, mas alguns vai. De tudo que você falou aqui, né, a gente todo mundo aqui se arrepiou com toda certeza, né, e a gente está, assim, de certa forma, muito feliz de poder compartilhar essa sua história, mas tem algo aqui que me deixou na curiosidade, é o seu esposo, como é que ele entra no Evangelho, que eu não entendi até agora, não vi, sim. Se a irmã falou aqui, né? Também ia perguntar como que se ele entrou, então vamos lá, então bora fazer o seguinte, já que Se ele não entrou, como foi que ele conseguiu lidar com tudo isso, mesmo fora da palavra, entendeu? Sim. Então, o nosso diretor está fazendo a pergunta aqui, diretor. Eu vou só verificar se o seu microfone está ligado, totalmente baixo aí. Então, vamos lá. A pergunta do nosso diretor Juscelino Alves, né, vai perguntar agora para a irmã Cleonice, eu acho que é importante e está alinhado com o nosso pensamento aqui. Pode perguntar, nosso diretor. Vamos lá. A primeira pergunta na verdade, eu vou voltar um pouquinho, tá? Tá. Eu estava ouvindo aqui, aí eu fui pegando algumas coisas. É lá atrás ainda que tem uma pergunta um pouco até mais social do que espiritual. Quando você começou a mudar de vida financeiramente, começou a se posicionar como técnico de enfermagem, como usada da prefeitura, houve um distanciamento dos pais, da família, dos irmãos, de alguém, por exemplo?
Você falou até que estava se posicionando com ar de superior, alguma coisa assim. Houve esse posicionamento ou continua mantendo o mesmo relacionamento, o mesmo contato? Houve esse distanciamento, sim. Houve esse distanciamento, não só emocional, mas físico também. Isso. Né? Uma pessoa muito soberba, com o nariz para cima, né? E aí eu não abraçava os meus pais como eu deveria, não me relacionava com eles como eu deveria. Eu via-os como inferior, né? Que era superior. Foi por isso que eu perguntei, porque eu imaginei que pudesse ter traçado alguma coisa assim na tua mente. E não somente com os meus pais, mas extremamente também com meu esposo, né? Eu trabalhava e conquistava para ser independente dele. Eu esperava na minha mente, eu esperava um dia nos separar de uma vez, né? Tudo que eu fazia era para que um dia eu não carregasse, eu tinha como peso. Viveu praticamente aquela frase da soberba, né? Até sair de harmonia, né? Exatamente. Reflete bem, né? Isso, exatamente. Agora a outra já é do finalzinho agora, outra pergunta. Como que foi teu esposo lidar com tudo isso? Primeiro que eu acho que ele deve te amar muito, né? Ele deve te amar. E ele levou o pé da letra o casamento, né? Sim. Porque mesmo diante de tudo isso... Ficou firme, né? E ficou firme e forte. Mas como foi que ele conseguiu lidar, né? Assim, como que você acha que ele conseguiu lidar com tudo isso? Eu não sei se ele entrou na igreja, se foi fora da igreja, e se foi fora da igreja, mais surpreendente ainda, né? Como foi que ele conseguiu lidar com tudo isso? Isso. Como eu falei, eu citei, mas eu não fui muito clara. Ele começou a ir comigo, né? Um curto período de tempo ele começou a ir comigo, e nós fomos batizados na igreja. Ele aceitou Jesus e foi batizado nas águas. Aí, quando começou o período da perturbação mental, do fanatismo, que eu não queria mais sair da igreja, eu queria estar todo o tempo na igreja e queria que ele tivesse também, e os meninos, todo mundo. E aí ele viu que não era daquela forma. Então ele tentou me parar. Então eu mesmo assim eu queria ir. Se ele não queria ir comigo, então eu ia sozinha, de qualquer forma, com força, com violência. E aí foi quando começou o período da perturbação mental e ele se escandalizou. Ele não quis mais prosseguir na fé, né? Mas no período da perturbação mental, ele não sabia como agir, né? E ele lutava com a força do braço. Quando os demônios entravam em mim, ele me dava socos para eu desmaiar, porque ele não sabia repreender em nome de Jesus. Ele não sabia usar a palavra. E aí, quando o meu caso chegou na congregação, que eu congrego nos dias de hoje, os irmãos, ele mesmo foi lá pedir ajuda, né? Os irmãos da Universal já deram um tempo, já ficou para lá, e aí agora chegou a vez da congregação da 33 abraçar o meu caso e me ajudar. E aí ele mesmo ia lá buscar a ajuda dos irmãos. Aí os irmãos começaram a ensinar como fazer. E aí ele começou a praticar. Mas eu digo para você que meu esposo, ele não congrega, mas eu digo que ele é mais crente do que eu, né? E aí eu vejo a transformação de Deus na vida dele, com o passar dos tempos. A Francisca também, ela tem notado muito isso. A Francisca não conhecia muito do meu testemunho. Sim. É a primeira vez. Ela conhecia em parte. Agora conhecia em parte. E hoje ela está ouvindo tudo, a irmã Francisca que está aqui, né? Porque depois do processo dela, eu fui alcançada pela vida dela. Amém. Assim, eu já era crente, né? Já serviu o Senhor, mas eu creio que na nossa caminhada cristã, eu estou entrando já na... Pode ficar à vontade. O seu áudio está perfeito aqui. Que bom. Eu creio que na nossa caminhada cristã, o Senhor agrega, que nesse momento que o Senhor está fazendo aqui, né? Sim. Ele agrega ao propósito dele na nossa vida, nos colocar nada de pessoas para a glória do nome dele. Amém. Porque eu preciso ser lapidada, e irmã Cleonice já tem uma experiência. Glória a Deus. Né? Então ela precisa de mim em alguma área e eu preciso dela em todas as minhas áreas, eu digo para ela. E agora nós estamos precisando de vocês também, né, Juscelino? Todos nós. Eu estou aqui, só estou vendo Deus derramar sua bênção. Esse podcast aqui é a primeira parte da Cleonice, tem muita coisa. Amém, aí para vir, eu creio que o Senhor já abençoou, já clareou algo aí. Amém, glória a Deus. E o nosso diretor Juscelino tem algo mais para... Não, só céu. Complementou, né, a pergunta. Complementei.
Então, a gente vai para a parte final, né? Como eu disse, né? A gente geralmente faz um podcast com 1 hora, mas diante de tudo que a gente ouviu aqui, não tem como limitar o tempo. Primeiro porque o nosso tempo tem que ser a Deus, né? Servir a Deus é bom demais. Eu não sei se eu comentei com a irmã durante a nossa ligação de preparação para o podcast, mas eu falei que eu nasci no berço evangélico, me desviei, mas voltei a Cristo há 14 anos atrás. E uma das palavras que eu prometi à minha filha, né, porque a minha filha morava comigo à época, ela era pequenininha, e eu disse a ela quando ela me pegou bebendo, né, que eu escondia a cerveja para que a minha filha não visse eu bebendo na frente dela, porque mesmo eu sendo ímpio do mundo ali e tudo mais, eu sempre fui muito temente a Deus, e eu não queria que ela visse eu bebendo para não dar esse exemplo negativo a ela, né? Mas quando ela me viu bebendo e que eu passei mal ali e tudo, eu disse a ela, filha, eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou beber. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor há 14 anos, eu também fiz uma promessa. Eu disse a Ele, Senhor, a esse mundo eu não volto mais. Glória a Deus. Né? Então eu entreguei verdadeiramente a minha vida ao Senhor. Mas eu também disse a Ele que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar para Cristo, porque uma pessoa que até os 18 anos não era tímido ao ponto de não apresentar um trabalho escolar na frente da turma, né, que eu tinha uma dificuldade muito grande, e me tornar anos depois comunicador e hoje estar como apresentador de televisão, reportagem, né, não trabalhar para Deus, eu senti no meu coração que eu estava perdendo muito tempo. Mas depois eu me perdoei, porque a própria palavra fala do perdão, e a gente tem que liberar perdão, inclusive para nós mesmos, né? Sim. Nós temos que nos perdoar dos nossos erros, e eu entendi que Deus primeiro fez uma preparação na minha vida, para que eu pudesse chegar, talvez, agora, a uma maturidade da comunicação, sim, e agora sim, entregar esse dom que Ele me deu da comunicação a, por exemplo, um programa como esse, e que as portas foram abertas aqui, eu não canso de dizer, eu não sei nem se ele não gosta que eu fico repetindo aqui, mas o nosso diretor Juscelino Alves foi essa grande porta. Glória a Deus. Porque eu estava nessa mesa com ele, em um outro programa, que é um programa mais empresarial, mas quando eu disse a ele a vontade e o desejo que eu tinha no meu coração de fazer um programa para Jesus. E ele só olhou e disse, se aqui servir, esse estúdio for o que você está precisando, está entregue a você, foi um desejo que surgiu no coração dele. Então eu sou imensamente grato ao nosso diretor Juscelino Alves, que faz questão de todos os programas, ele está aqui. Que bênção. Ele acompanha todos os testemunhos, do início ao final, acompanha o programa, sugere, nos ajuda. Então eu sou uma pessoa muito grata a ele por isso. Irmão Wellington, pois não, pode continuar. Antes de, só algo que eu gostaria de pontuar, sim, sobre a questão que você falou, aí me refrescou a memória, sobre a questão de trabalhar para Jesus. No meu encontro com Deus na Igreja Quadrangular, houve um período de entrega total e da gente escrever uma carta para Deus. E eu comecei a escrever a minha carta para Deus e foi pela primeira vez, depois daquela conturbação toda, eu comecei a ouvir e discernir a voz do Senhor. E o que aconteceu ali naquele momento? Ele disse para mim deixar o meu emprego e todo o meu estudo que eu estava fazendo, e ir para os pés dele, aprender dele, porque ele iria me usar para ajudar pessoas. E eu discerni aquilo e não pensei duas vezes. Quando eu voltei de lá, eu já vim com essa mentalidade. Pedi exoneração do meu cargo na prefeitura, deixei os cursos e fui aprender de Deus e com Deus. Cheguei na minha igreja, fui muito bem discipulada, fui aprender. E hoje eu compreendo que na vida que eu tinha, a vida frenética de trabalho, de estudo, eu fui curada da depressão, e eu quero deixar bem claro, fui curada da depressão sem nenhum tipo de remédio, nenhum acompanhamento. Amém, glória a Deus. Um acompanhamento da medicina. Embora eu não seja taxativa, porque para cada caso Deus tem uma forma de tratar, não é? De cura. Então eu fui curada com os recursos do céu, louvor, palavra e oração. Eu fui curada. E essa cura total começou ali. E hoje eu digo e eu compreendo que se eu não tivesse deixado tudo e ter me dedicado todos esses anos
aos pés do Senhor, eu iria ser curada? Iria, mas talvez até hoje eu estaria tomando remédio e ia ser muito lento o meu equilíbrio. E hoje eu não me arrependo em nenhum momento. Já passei por muita dificuldade e passo por dificuldade financeira, mas Deus nunca, como eu lhe falei, né? Deus nunca deixou meu esposo desempregado, Deus sempre proveu, né? E me deu um ministério lindo. Primeiro foi de louvor, depois me veio da palavra, e eu digo que eu sou uma pessoa extremamente rica, embora o mundo não veja a minha riqueza, mas eu sou uma pessoa extremamente rica para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Eu acredito que a gente pode encerrar aqui. Amém. Mas assim, eu estou muito satisfeito de ter ouvido. Tenho certeza que quem está em casa ouviu esse testemunho forte. A gente está chegando a 1h30 de programa, mas glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Se teve algo que a gente esqueceu de falar, fique à vontade. E depois eu quero as suas palavras finais. Inclusive, eu gostaria de uma palavra sua, falando sobre esse programa. O que você sentiu no seu coração sobre a importância desse programa para que a gente possa levar levar o Evangelho às pessoas? Eu senti no meu coração, enquanto eu estava orando hoje à tarde na minha casa, o Senhor, Ele derramava algo no meu coração a respeito disso aqui. Sabe aquela palavra que as pessoas dizem, próprios crentes, cristãos mesmo falam, pessoas que estão há 20, 30, a vida toda na igreja, falam assim, Jesus não opera mais hoje, Deus não faz mais milagre, Deus não batiza, Deus não cura mais no dia de hoje. Isso é mentira de Satanás. E Deus, Ele está usando esse programa e vai continuar usando esse programa para tirar pessoas de dentro das suas cavernas, para testemunhar de que Deus opera milagres e maravilhas até o dia de hoje e nunca vai parar. Enquanto houver um crente com o coração aberto para Ele, adorando Ele, Deus vai continuar fazendo esses prodígios. E existem muitas pessoas, irmão Wellington, que precisa colocar para fora aquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles. Porque muitos não têm oportunidades. E esse programa, ele veio com uma oportunidade. Como eu lhe falei, pessoas comuns viram aqui, como eu, como a Francisca, viram aqui contar o seu testemunho e vão sair das suas cavernas e o nome do Senhor vai ser glorificado. E o mundo vai saber que Deus continua operando, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Amém, glória a Deus. Inclusive a irmã Francisca já está aqui, a gente já vai colocar o nome dela na agenda, né? Ela já entendeu como é que é o podcast, já viu aqui nos bastidores, vai ficar mais fácil para ela seguir, que é um bate-papo na verdade, né? Mas é muito bom. Então assim, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a você por ter vindo, né? E queria que você, assim como eu fiz com o irmão Adeilton, que eu fiz com o irmão Fábio, pastor Leonildo Pessoa, da Igreja Verbo da Vida, que aqui não é um programa de bandeira de nenhuma igreja. A nossa bandeira aqui é Jesus Cristo. E, inclusive, eu gostaria de fazer uma propaganda que eu faço todas as vezes, que é para que você possa ouvir a nossa Rádio Gospel Marabá. Para muita gente que está em casa, talvez não tenha conhecimento que Marabá tem uma Rádio Gospel. Nós temos a Rádio Gospel Marabá. Você vai baixar no seu aplicativo aí, pode ser na Play Store, na Apple Store, tem para iPhone. Deus, ele faz as coisas no detalhe. E depois eu vou contar um testemunho dessa rádio. Juscelino sabe aqui que eu contei moedas no primeiro mês para pagar a rádio. Mas hoje nós temos apoio, né? Nós temos aí uma rádio no ar, 24 horas, totalmente gratuita, para levar a palavra de Deus através dos louvores, da adoração, das pregações que tem lá. Então, eu quero pedir para você baixar a Rádio Gospel Marabá. Então, é apenas uma propaganda que eu faço aqui todas as vezes. Mas queria que você, olhando para essa câmera, para o nosso amigo internauta, o telespectador, o mesmo Jesus, que é o de ontem, o de hoje e o de sempre, aquele que mudou a sua vida, para essa pessoa que não conhece a Jesus, que está assistindo agora, o que você falaria para ela? Eu digo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você que tem acompanhado este programa e está com o teu coração aflito, quem sabe você está no quarto escuro, quem sabe você acha que não tem mais saída. É mentira do inimigo, é mentira das trevas. Jesus é a saída. O Senhor Jesus, Ele não é um garçom, mas o Senhor Jesus, Ele veio a esta terra com uma missão: salvar todos aqueles que creem. Então, se você acredita que Deus é, que Ele pode, que Ele faz, por que Ele não pode fazer na sua vida?
Você já se fez essa pergunta? Com certeza Deus pode fazer na tua vida. Você não veio a este mundo por acaso. Ninguém vem a este mundo por acaso. Todo ser humano nasce nessa terra com um propósito. E o seu propósito, o principal, é se conectar com Deus. E nós deixamos essa palavra para o seu coração. Aceite a Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele. Porque quando o Senhor Jesus ele tem um propósito na vida de alguém, aconteça o que acontecer. O Senhor Jesus ele quer te abençoar sem sofrimento. Não espere o sofrimento chegar. Então, abra o coração, aceite a Cristo e tenha uma vida transformada para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos agradecer também a nossa grande Master Grow Imobiliário, né, que cede esse espaço maravilhoso. Aqui, esse estúdio aqui é perfeito, né? Então nós temos o apoio todo especial da Master Grow Imobiliário, do nosso grande amigo empresário Juscelino Alves, a sua esposa Gleice, né? E toda a sua equipe. Aqui tem muita gente trabalhando nesse momento, né, empresarial aqui, que abre esse espaço para o nosso Pode Crer, vidas transformadas por Jesus. Nós vamos aqui nos despedir do nosso amigo internauta telespectador, mas olha, segunda-feira tem um novo convidado ou uma convidada, a nossa produção vai organizar direitinho quem será o próximo convidado ou a convidada da vez da próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, e esse programa vai ficar gravado no canal do Pode Crer Marabá. Pode Crer Marabá no YouTube. Se inscreva no canal, você que está vendo pela primeira vez. Compartilha para que mais pessoas possam ouvir o testemunho da nossa irmã Cleonice Mota. E que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima segunda-feira.